Olá, pessoal. Seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Dermacirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser um novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco, a gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Olá, colega médico, seja muito bem-vindo. Mais uma aula hoje, na verdade uma conversa, um bate-papo, no nosso Dermacirurgia Cast. Hoje nós vamos falar sobre melanoma. Antes de falarmos sobre melanoma, eu quero te dizer que você tem as informações todas aí, vai no QR Code, deve estar saindo alguma das mensagenzinhas aí para como você entrar na na nossa Masterclass. Vai atrás disso aí. É interessante a gente entrar nesse grupo e vamos isso é uma caminhada, isso é uma jornada de capacitação, uma jornada para a gente fazer cirurgia dermatológica e fazer bem feito, tá? Hoje nós vamos falar do melanoma. O melanoma é muito importante. A gente não vai, óbvio que não, aqui são 30 minutos de apresentação, em torno de 30 minutos, mas não vou falar tudo de melanoma. Vou falar do melanoma que é preciso desse conhecimento mínimo para o clínico, para o dermatologista que não exerce a dermatologia cirúrgica de forma plena, mas que precisa conduzir adequadamente seus pacientes, os médicos que estão no PSF, os colegas cirurgiões. Então, quanto mais médicos e pessoas conhecerem sobre o melanoma, melhor será o resultado do diagnóstico precoce, de tratar adequadamente, de tratar de maneira decente e bem feita, tá certo? E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. Então vamos lá, vamos dar uma conversada legal. Vamos primeiro ver uma historinha. Essa historinha é muito contada todas as vezes que os pacientes chegam no nosso consultório. São muito parecidas essas histórias, tá? Aí eu chamo essa senhora de Mela, de 38 anos, uma professora. Refere que há um ano seu esposo percebeu uma mancha escura nas costas, que vem crescendo e mudando de cor. Refere leve coceira. As personagens às vezes mudam. Na grande maioria das vezes, a percepção do melanoma é dada pela esposa, pela mulher, tá? Mas é visto também pelo filho, pelo pai que enxerga no filho, né? Por um amigo que enxergou algo errado. Então, quanto mais gente tivesse informação de que uma mancha pode ser melanoma, melhor para o paciente, tá certo? Então, ela tinha essa mancha aí nas costas, o esposo já tinha notado essa mancha diferente das demais e estava notando que essa mancha, ela tinha irregularidades, tinha alteração de cor, tá? E aí chamou a atenção da paciente: olha, tu precisa procurar um dermatologista. Mas também poderia ser: olha, tu precisa procurar teu médico do PSF. Tu precisa de um esclarecimento médico sobre essa mancha, tá? Esse diagnóstico ainda não é dermatológico somente, é de qualquer médico. Vamos lá. E aí, então, do melanoma, né? Aquilo é um melanoma de fato. E quanto à frequência do melanoma, o melanoma ele corresponde a 4% dos cânceres de pele. Mas tem uma representação de mortalidade quase 90%. Ou seja, eu tenho uma doença de baixa incidência, mas que vem crescendo, mas que tem uma repercussão de mortalidade muito grande. A gente precisa interferir em algumas variáveis para que eu tenha mudança nesse cenário de mortalidade. E isso é possível, a gente vai ver. O melanoma deriva de uma célula epidérmica, um melanócito, certo? Por isso que nós temos o equivalente in situ do melanoma, tá?
Mas ele pode derivar de melanócitos em outras regiões, né? Tem o melanoma ocular, né? Uveal, tem o melanoma do sistema nervoso central, melanomas de outras áreas onde tem melanócitos também, que podem desenvolver, os melanócitos podendo desenvolver melanoma em qualquer área do corpo. São raríssimas essas situações, mas acontecem. Inclusive melanomas intradérmicos, que é raro de acontecer, mas é uma possibilidade. Tá? E tem o melanoma uma apresentação bastante variável, muito variável. E aí a gente vê as apresentações como extensivo superficial, que corresponde a 70% dos casos de melanoma, são os melanomas que crescem mais pela extensão lateral. Eles demoram nesse crescimento, o que é melhor para o paciente, o que não é menos ruim, pelo menos, para o paciente, dando ao paciente a oportunidade de enxergar a alteração ao longo do tempo. E isso é muito importante para o julgamento de retirada ou não da lesão. Tem a forma nodular, é uma forma que cresce um pouco mais rápido, pode pegar o paciente de forma muito desprevenida, se ele demora muito para o diagnóstico, mas nem muito, demora alguns meses para o diagnóstico, o melanoma pode ter entrado em uma profundidade maior e trazer problemas, consequências muito mais graves. Né? O lentígo maligno acomete mais pessoas idosas, e é interessante que o lentígo maligno, essa nomenclatura lentígo maligno corresponde ao melanoma in situ. Quando eu falo lentígo maligno melanoma, eu estou falando do melanoma invasivo já, nessa situação do lentiginosa, tá? O acral, que é o lentiginoso acral, corresponde a 2 a 8%, e o amelanótico, que corresponde a 1,8% ou 2,3%. O amelanótico, ele confunde-se com quase todas as outras lesões cutâneas, né? Inclusive, ceratoses actínicas, que tem aquele aspecto eritematoso, descamativo, pode ter uma confusão, por exemplo, com um melanoma melanótico, pode se abrir daquela maneira. A gente, às vezes, está diante de uma lesão que pode lembrar ceratose actínica, e, de fato, a gente está diante de um melanoma melanótico. Para o diagnóstico do melanoma melanótico, a gente tem que estar sempre pensando nessa possibilidade, tá? E também, você não tem uma faixa etária de acometimento mais importante, qualquer faixa etária isso pode acontecer, embora que os melanomas sejam mais frequentes a partir da segunda década de vida, e tem picos em algumas décadas dessa, tá certo? Mas isso não é um fator determinante para o diagnóstico, né? Eu não tenho melanoma nessa fase da vida, não tenho melanoma na infância. Tem melanoma na infância também, né? Isso não pode ser um fator decisivo para o diagnóstico, tá? O que vai decidir o diagnóstico, de fato, né, pelo menos a suspeição diagnóstica, é ter o olhar sobre essas alterações que a gente vai apontar aqui na frente. E quem vai fechar o diagnóstico de maneira definitiva, na verdade, é o laudo histológico, tá? Aqui, para a gente só relembrar aqui algumas situações, essa paciente que estava começando essa lesão aqui nas costas, veja que ela tem múltiplos nevos, múltiplos sinais, que a gente chama também, pintas, né, que chama alguns locais do Brasil também chama de pintas, mas essa daqui, a da região lombar esquerda, estava totalmente mudada em relação às demais. Uma lesão eritematosa, com pontos enegrecidos, modificou muito em relação ao contexto geral das pintas que ela tem. Ela tem muitas pintas, algumas pintas têm aspectos displásicos, como a gente pode ver na foto à direita, mais inferior, que a gente percebe bem duas lesões ali de natureza displásica. E essa mancha que estava crescendo, alguém nessa área branca que vocês estão vendo aí, foi uma biópsia que foi realizada. Na primeira biópsia não foi o dermatologista que fez, mas um médico, que acho que era um cirurgião geral, fez uma biópsia nessa lesão. Essa lesão tinha em torno de 3 centímetros e ele preferiu fazer uma biópsia, tirar a lesão por inteiro. E nessa lesão daí veio como névoa displásico. O patologista não apontou como melanoma. Que a paciente, o que o médico chegou para ela e disse, olha, tu tens aqui um névoa displásico, um névoa que não é um sinal ainda, na fase de sinal, a gente não vai mexer, vamos observar isso aqui. Quando a paciente foi pesquisar,
ela viu que a condução não estava correta e procurou o dermatologista, que fez, então, o que deveria ser feito. A biópsia excisional, quando fechou o diagnóstico de melanoma, ainda no estágio superficial, e a paciente, então, fez o tratamento adequado, certo? Aqui uma paciente que já não teve essa oportunidade, ela deixou demais a lesão crescer, a gente viu uma lesão extensa na região clavicular, próximo de ombro, em torno de uns 5 centímetros, e áreas de regressão no meio dessa lesão, esse branco acinzentado que a gente vê aí no meio, é uma reação imunológica de destruição das células melanocíticas, que também passa a ser um marcador de gravidade da doença. Parece que essas reações inflamatórias selecionam células mais agressivas, certo? Quando a gente faz a dermatoscopia, que nem precisava nessa situação aí, para fechar esse diagnóstico de melanoma, a gente vê os aspectos clássicos do melanoma, à direita, no alto ali, a gente vê aquele acinzentado, vê aquele moídozinho de pimenta e aquelas áreas ali no final, a superior, que chama pseudópodos, né? A dermatoscopia é uma arma da nossa propedêutica que tem que estar à disposição de qualquer médico. Acho que a gente se familiarizar com o uso da dermatoscopia vai ser bom para todo mundo, né? Para o médico, para o paciente, tá? Porque isso vai amparar muitos dos nossos diagnósticos. E tem surgido da dermatoscopia, a gente aumentado bastante a visão dermatoscópica, também até das doenças inflamatórias, e os aspectos dessas doenças inflamatórias sugerem essa ou aquela doença, tá? Então, aqui uma situação muito clássica de um melanoma. Aqui, duas situações diferentes, a região genital dessa paciente, a lesão enegrecida. Lógico que deve-se pensar na possibilidade de melanoma, porque você está dentro de uma lesão enegrecida. Foi feita uma biópsia naquela região, você não tem condição de fazer uma biópsia excisional disso aí. Quando você não tem condição de fazer uma biópsia excisional, você pode optar por uma biópsia incisional, mas guiada por dermatoscopia. Na verdade, essa paciente da esquerda, olhando para a tela, você tem uma ceratose seborreica pigmentada. No dedo desse paciente, uma lesão vegetante, e que aí podia suscitar muitos diagnósticos, inclusive o carcinoma espinocelular. Então, como também as doenças infecciosas, como paracoccidioide micose, leishmaniose, esporotricose. E aí, na verdade, um paciente com melanoma melanótico, né? Acral. Tá? Também uma doença grave nessa situação que a gente encontra aí. Possibilidade de metástase é enorme. Aqui os melanomas acrais. Os melanomas acrais, achava-se que eles tinham, por si mesmo, um prognóstico mais reservado. Na verdade, ele também guarda a mesma relação que os melanomas dos demais melanomas, demais formas clínicas de melanoma. O que varia, na verdade, no prognóstico é sempre a profundidade celular. O que acontece aqui no acral é que as pessoas passam despercebidas por muito tempo do melanoma acral, pensando em se tratar de uma sujeirinha, ou as pessoas não têm o hábito de olhar debaixo do seu pé, ou entre os dedos, ou debaixo de sua unha, com a lesão discreta, e lá na frente se apresenta com a lesão mais pronunciada do melanoma, né? Do melanoma acral. Então, ali, essas lesões de melanoma acral, muito características. À direita, nós temos ali uma dermatoscopia de uma lesão subungueal, e a gente vê os pseudópodos ali, formando aquele sinal acima da unha, que a gente chama sinal de Hutchinson. E aí, pessoal, a gente tem que pensar sempre nessa situação de melanoma na questão da prevenção. E aí, quando a gente fala de prevenção primária, é orientar o paciente nas situações em que ele possa diminuir riscos de apresentar melanoma. Alguns pacientes têm que ser encorajados para isso. O paciente, por exemplo, muito branco, com pele clara demais, com múltiplas lesões névicas, ou com nervos melanocíticos displásicos múltiplos, né, que é a síndrome do nervo displásico, são pessoas de maior risco de melanoma. Pessoas que têm antecedente familiar direto de melanoma também têm um risco maior de melanoma. Então, eu preciso orientar essas pessoas para diminuir a possibilidade de um melanoma. Ele teria que ter uma fotoproteção adequada. Fotoproteção, mais uma vez, é dizer ao paciente, tu tem que se proteger do sol. Não é necessariamente o bloqueador solar, mas um bloqueio físico, com roupas adequadas, com boné, com chapéu. E aí, a proteção solar da face, tá certo?
É muito importante que o médico, isso não é o dermatologista que precisa passar, mas você, colega médico, você, cirurgião geral, você, médico do PSF, tá? Tem que passar essas informações para os seus pacientes. A gente tem que ser parceiro nisso aí. Essa prevenção primária é muito importante. Na secundária, a gente estabeleceu o diagnóstico precoce, né? Estabelecer o diagnóstico precoce é alguém reconhecer essa doença de maneira precoce. E aí, quanto mais pessoas sabem da forma que o melanoma se desenvolve, ou sabem como identificar ou suspeitar dessa lesão de melanoma, melhor para a gente, melhor para todo mundo. Então, a gente vai falar aqui de alguns aspectos que podem sugerir o melanoma. E aí todo mundo, com essas ideias fixas, e até o médico, o agente de saúde, um agente de saúde bem capacitado, que ele está em todos os cantos aí na periferia, é muito importante, porque ele pode identificar esse melanoma de maneira precoce. E o que o médico precisa, o que o médico deseja, é encontrar um paciente, se tiver melanoma, que seja de maneira bem precoce. Aí faz uma diferença enorme na vida da pessoa e da família, tá certo? Os diagnósticos de melanoma, que a gente vai falar de uma maneira mais geral, né? O diagnóstico do melanoma hoje é muito bem estabelecido pelos aspectos clínicos, mas sobretudo pela dermatoscopia, é uma arma maravilhosa, né? Mas assim, de maneira geral, para o clínico, para o cirurgião, esse conhecimento da regra do ABCD é muito importante, né? A idade de aparecimento, entre 35 e 40 anos de idade, o surgimento de uma nova lesão nevus aparecendo nessa fase da vida deve suscitar uma suspeita de melanoma, deve ser encarada como uma possibilidade. Então, a gente, sobretudo na lesão melanocítica, né? Essa idade não é a idade de aparecimento desses nevos melanocíticos. Né? Melanocíticos aparece muito na fase da primeira e segunda década de vida, né? E essa regra do ABCD é a gente olhar a lesão enegrecida, a lesão melanocítica, sobre esses parâmetros da assimetria, das bordas irregulares, da cor heterogênea, isso é muito importante, e do diâmetro maior do que 6 milímetros, porque essa alteração ela só é melhor percebida quando a lesão está acima de 6 milímetros, né? Que não existe a melanoma abaixo de 6 milímetros. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Hoje, com a dermatoscopia, a gente consegue fazer diagnóstico de melanoma muito pequenininho, né? 3 milímetros, já consegue perceber alterações, configurações nos componentes melanocíticos que sugerem melanoma, tá certo? Tamanho, né? As modificações de tamanho, de cor, né? Se apresenta coceira, ulceração, isso aí é muito importante também, levar em consideração. Na periferia da lesão, se tem um halo eritematoso, né? E esse halo pode estar completo ou não, mas um halo que suscita ali reação inflamatória naquele local. A gente tem um halo esbranquiçado, que é o nevohalo, que é muito comum, tem um sinal benigno, mas tem que ficar atento para o vitiligo perinévico, né? Se você tem que fazer a dermatoscopia da lesão que está com o halo nevo. Por quê? Porque o halo nevo ele forma uma lesão vitiligoide na lateral do sinal e ainda preserva no começo a estrutura melanocítica do nevo. Eu tenho que dar uma olhada dermatoscopicamente se aqueles componentes podem sugerir ou não o melanoma, né? Porque existe o melanoma, o vitiligo, a lesão vitiligoide perimelanoma, tá? Então, os sinais e sintomas como prurido, sangramento, já foi falado aqui, e o tal do sinal do patinho feio, que é isso? É a gente observar, a pessoa tem múltiplos sinais, e aí tem um sinal que distorce de todos os outros, é muito diferente de todos os outros sinais. Então, a gente tem que ficar atento a esse que está diferente dos demais. Nessa situação, a gente precisa abordar e tratar esse paciente, tá?
As limitações dessa situação por baixa suspeição, acontece sempre, ou quase sempre, nessas situações aqui de névoos menores do que 6 milímetros, melanomas nodulares, que às vezes têm um crescimento rápido, os névoos atípicos podem trazer confusão do início até o final, e a gente ter situação até de confusão diagnóstica do névoa atípico histologicamente, tá? O melanoma melanótico, difícil para todo mundo. O melanoma desmoplásico também, é um imitador de muitos outros tumores, tá? Com dermatofibrosarcoma, com de cistos, de dermatofibroma, de uma lesão benigna. Então, muito cuidado com a situação, porque mesmo no dermatofibroma, suspeitei de um dermatofibroma, mas ele está um pouco irregular, tem que ter cuidado com o diagnóstico, para a gente ter esse período de acompanhamento e a gente fechar mais um pouco adiante. Está mudando, o dermatofibroma está aumentando de tamanho, que você achou que fosse dermatofibroma e tal. Muito cuidado. Dermatofibroma na face, por exemplo, não tem, é uma raridade impressionante. Quer dizer, lesões nodulares que lembram dermatofibroma na face, pode ser um melanoma desmoplásico, que a face é o principal local do melanoma desmoplásico. O melanoma nevoide também é extremamente difícil de diagnóstico, isso aí vai trazer complicação para o diagnóstico, tanto para o dermatologista como para qualquer outro médico, tá certo? E limitações por alta suspeição, ou seja, a gente achar que toda lesão enegrecida é melanoma, né? Mas é melhor que a gente ache e suspeite dessas lesões e peça uma avaliação, do que a gente também confortar o paciente de que não é, e o paciente se esquecer daquela lesão e lá na frente ele tem um problema, né? Então, muito cuidado com isso também. Aqui uma dermatoscopia da lesão. Veja que ela tem alterações de cores em todos os planos. Se eu fizer se eu fizer uma linha daqui da direita superior e inferior, está tudo diferente. Direita e esquerda, tudo diferente. Tiver assimetria, tá? E essas alterações de cor é muito importante aí para o julgamento de melanoma. Eu nem precisava ver a dermatoscopia em si, mas a gente vê os componentes, né? Uma rede pigmentar, dessa lesão acinzentada, esbranquiçada no centro, desse plastrão enegrecido no meio, na área amorfa, né? Então, está muito diferente essa lesão, uma lesão típica de um melanoma. Sorte que aqui era um melanoma mais superficial, mas já estava penetrando, tinha um brésulo de 0,3, tá? Então, se a gente fizer essa linha superior e inferior, ela é totalmente diferente, a de cima e a de baixo. Se a gente fizer direita e esquerda, também a gente vê tudo diferente nessa situação. Então, aqui a biópsia. A biópsia também é uma coisa importantíssima no melanoma, e aí vocês têm que assimilar isso, tá? Só um gole aqui de água. Veja que a biópsia, ela sempre que possível deve ser excisional. Por que isso, gente? Porque o melanoma, imagina uma lesão de 2 centímetros, e eu tenho lá 0,1 milímetro de melanoma. O diagnóstico é em cima desse 0,1 milímetro, não dos 2 centímetros como um todo. Os 2 centímetros seja a lesão melanocítica benigna e ali num ponto pequeno tenha já o melanoma. Ou mesmo tudo seja melanoma, mas nesse 0,1 ou 1% ali da área, nós temos uma areazinha que penetrou na derme, né, com o brésulo já ali já entrando na região intradérmica. Então, um brésulo que já vai aí de 0,2, 0,3, e aí a gente tem que considerar essa área que tá entrando na pele, na derme, para poder fazer o tratamento, tá? Então, a biópsia excisional é sempre a regra, quando for possível, lógico. Agora, quando não é possível, a gente pode dirigir na dermatoscopia, pela dermatoscopia, quando a gente enxerga a área de maior penetração do melanoma ou a área que tem a maior chance de ter células de melanoma. A margem lateral, ela deve ficar no máximo de 2 milímetros, certo? Toda a lesão tem que ser colocada dentro da análise, tá? Muito importante isso. Não tenho que fazer uma área muito extensa, eu estou pensando, já tenho certeza que isso aqui é um melanoma. Eu já vou tratar. Não, o tratamento é definido depois da avaliação histológica, porque eu preciso desse brésulo para definir minha margem de segurança, tá? Isso a gente tem que fixar, porque não é incomum a gente ver cirurgiões tratando pacientes com melanoma no interior, e quando chegam aqui para a gente, o paciente chega com metástase porque não completou
adequadamente o tratamento, né? Não façam isso, ou seja, você tem que fazer bem feito também, mesmo no interior, porque quem vai definir o tratamento, mais uma vez, é a penetração celular, é o Breslow. E aqui é o laudo histológico, tudo que tem que ter no laudo histológico, né? Ou quase tudo que tem que ter no laudo histológico. Eu não vou esmiuçar, porque isso aqui daria uma aula bem longa, mas eu quero só mostrar aqui para vocês aonde é que no slide seguinte a gente vai mostrar onde é que o dermatologista pode atuar. Mas aqui eu vou dar uma sugestão que é muito importante. Não é só a área que o dermatologista deve atuar. Aonde é que o médico deve atuar? Aí vale o cirurgião no Brasil todo, aí, que faz cirurgia dermatológica aí no Brasil. Os clínicos que também fazem cirurgia dermatológica, do médicos do PSF, médicos clínicos gerais, que precisam, às vezes, fazer uma biópsia dessa. O cuidado que você tem que ter sempre que fizer, retirar um sinal ou uma lesão névica, uma lesão enegrecida, manda para análise histológica. Quem vai definir isso é a análise histológica, tá? Não é o teu achado clínico que vai definir como deve ser tratado, mas o anátomo patológico. A partir do momento que fechou o diagnóstico de melanoma, encaminha para um centro de referência para o acompanhamento, para o tratamento adequado, porque às vezes vai precisar de ampliação, né? E é interessante que seja feito num centro que que tenha pessoas capacitadas para essa segunda fase do tratamento, tá bom? Então, aí esse Breslow também é muito importante para a gente, né? Quanto maior o Breslow, maior a possibilidade de metástase, tanto ganglionar quanto à distância. E dois componentes são muito importantes além do Breslow, se tem ulceração ou não, tá? Esse é muito importante para o julgamento prognóstico. E aqui, gente, só mostrando a todos onde é que o dermatologista, até onde o dermatologista, oncologista, deve atuar. Ele só atua em T1. T1A, vale salientar, porque em situações que o Breslow é menor do que 1 milímetro e não tem ulceração, certo? Eu não preciso fazer aí pesquisa de gânglio sentinela. Eu faço ampliação e acompanho o paciente. Existe uma situação, um gap entre 0,75 e 1 milímetro, em que a gente pode precisar de pesquisa de gânglio sentinela. Por isso que, assim, foi invasivo, principalmente para os médicos generalistas, foi invasivo, encaminha para um centro de referência para o tratamento. Não fica com o paciente ali para tu tratar. Leva para um centro de referência, porque existe uma situação especial entre 0,75 e 1 milímetro que a gente pode ter que indicar pesquisa de gânglio sentinela. Não é objeto dessa aula da gente aqui, mas fica essa mensagem que é importante. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco! E aqui como se faz o tratamento, né? Estou colocando para vocês aqui, quando o Breslow está in situ, eu posso dar uma margem de 0,5 a 1 centímetro, ou seja, eu tenho que reoperar o paciente. Você lembra que na biópsia foi dado 2 milímetros, né? Quando o Breslow é menor do que 1 milímetro, a margem de 1 centímetro, entre 1 milímetro a 2 centímetros, a 2 milímetros de Breslow, entre 1 milímetro a 2 milímetros de Breslow, 2 centímetros de margem. Margens maiores, Breslow maior do que 2 milímetros, também mantém uma margem de 2 centímetros mínima, né? Quando é possível, você vai na face, na região palpebral, onde você não pode, de maneira superior, por exemplo, dar uma margem, porque senão vai destruir a região ocular, você não faz isso. Então, isso não é exato em todas as áreas do corpo, né? Mas é a sugestão de tratamento, essa é uma sugestão bem atualizada, do NCCN 2023, tá bom? Esse aqui está muito atualizado. Mais uma vez, a mensagem: diagnosticou o melanoma, encaminha para um serviço de referência, tá?
E aqui ficam as recomendações. Na suspeita do melanoma, vejam aí, na suspeita de melanoma, nunca dá uma margem de segurança maior do que 2 milímetros na primeira intervenção. Nunca deixar de analisar histologicamente a peça tratada. Medidas de prevenção, é sempre importante, como a gente apontou anteriormente, no início da aula. O diagnóstico adequado e rápido, aí a contribuição de todo mundo na cadeia de diagnóstico é importante, inclusive do agente de saúde e das pessoas de casa. Tá? Nunca subestimar nem o tipo de pinta ou de sinal, ou seja, não tira a pinta e sacode fora, pela certeza que tu tem aí de achar que aquilo é benigno, não faz isso, deixa que o patologista diga se aquilo é benigno ou não. Tá? O melanoma tem a sua margem cirúrgica definida após análise histológica, a gente falou aí. Eu tenho que saber do Breslow para definir a margem de tratamento. Tá? Nunca usar de eletrocauterização para tratar os sinais. Eu queimar aquela área de suspeita de melanoma. Jamais faz isso. Ou nem está suspeitando, é um sinal que você está vendo ali, que você está achando que é. Aí queima, você não tem os dados histológicos adequados e aí traz um prejuízo muito grande para a pessoa. Então não faz isso. A gente que trabalha com oncologia, infelizmente se depara com situações em que alguém no interior teve essa ação e volta para nosso serviço com metástase, tá? Muito cuidado com isso. Então é essa a recomendação que a gente deixa aqui para vocês. Espero que tenham gostado. E isso aqui é uma das tantas que virão ainda para vocês. Isso é um programa de capacitação. É um programa em cirurgia dermatológica. A gente vai fazer essa caminhada junto. É uma caminhada, tá? É um projeto de capacitação e é um projeto de assistência às pessoas. Não tenho dúvida de que, se você está capacitado, essa assistência aos seus pacientes vai ficar muito melhor. Vocês vão modificar vidas. Um grande abraço. Tchau.